Estamos iniciando mais um episódio de Matrix Cast, o episódio 3, hoje com uma convidada bem especial aqui. Franklin, nosso toque aqui para dar aquela energia, começar aqui com sempre, o terceiro agora. O terceiro aqui, campanha Janeiro Branco Blumenau, quem cuida da mente cuida da vida, né? Nós apoiando a nossa própria campanha. E hoje aqui com a convidada especial, Daiana Bittencourt, é assim que se pronuncia, dentista e outras coisas mais. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Daiana Bittencourt. Eu sou de formação cirurgia dentista, porém sou um pouquinho mais de algumas coisinhas por aí ao longo dessa caminhada profissional. Tá, então na minha caminhada do autoconhecimento, né, eu comecei pela astrologia, pela numerologia, por ser uma ciência exata, por ser algo assim, nossa, eu tenho como quantificar, eu tenho como reproduzir isso, né? Então eu comecei, vamos analisar o que é isso aí, porque eu não me achava virginiana. Afinal, eu sou um pouco bagunceira, pra quem me conhece. E aí eu pensei, nasci errado, né? Não pode, que eu sou virginiana e não condiz com as características básicas do signo. E aí eu fui atrás pra começar a entender um pouquinho melhor. Eu queria começar a me entender. E aí eu analisei, eu fui analisada e assim, nossa, eu sou virgem na casa 9, não sei o que é isso? Tenho características virginianas quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou estudando, então, perfeccionista, organizada, né? E outras linhas da nossa vida, na parte sentimental tem outro signo que me condiz, na parte de trabalho é outro, e aí aquilo foi fazendo sentido na minha vida. Então, através disso, eu fui me aprofundando dentro do conhecimento. E hoje eu sou astróloga e numeróloga, então eu faço atendimentos mesmo de astrologia e de numerologia. Além disso, eu também fiz o curso de PNL, sou practitioner em PNL, que é Programação Neurolinguística. E aí eu comecei a aprofundar cada vez mais para eu poder auxiliar outras pessoas também, eu poder apoiar a outras pessoas dentro dessa linha de autoconhecimento, como uma porta de entrada, na verdade, né? Eu não considero que eu tenho conhecimento suficiente para apoiar profundamente uma pessoa. Eu tenho parcerias, né? Onde posso ajudar, por exemplo, o Instituto Invictus é um instituto onde eu estou lá e eu apoio a muitas pessoas a se desenvolverem. Sim. Então, eu tenho vários treinamentos, vários seminários, várias imersões que vão desenvolver essa pessoa através de psicologia positiva, do coaching, da PNL. Nós temos várias ferramentas que vão auxiliar nesse processo, né? Mas a gente ia falar no meu despertar, que o meu despertar ele veio através de um processo de uma experiência de quase morte, assim, na verdade. Onde eu me vi que eu não tava feliz, sabe? Se eu morresse naquele momento, se eu tivesse que partir naquele momento, nossa, o que eu fiz, o que eu contribuí para o mundo, o que eu pude apoiar as outras pessoas e o que eu fiz por mim que realmente valeu a pena viver essa vida, né? E foi ali que foi o meu principal despertar, onde eu comecei a olhar, opa, eu tenho tudo, mas não me sinto feliz com as coisas que eu tenho. Materiais, assim, físicas, era coisas palpáveis. Sim. Onde eu não me sentia preenchida, né? Eu cheguei a ter momentos onde eu me sentia um pouco mal porque eu me achava um pouco ingrata, né? Eu olhei para aquilo e, nossa, mas eu tenho as coisas que muitas pessoas não chegam nem perto de ter. E não era que eu não tinha gratidão por aquilo, mas era como se eu estivesse meio cheia, meio vazia, era meio, não era completo. E aí a partir desse momento que foi um despertar de eu procurar e de eu começar a aprofundar dentro de diversas ferramentas quem eu sou, o que estou fazendo aqui, como posso contribuir para o todo, a questão do propósito, né, de servir. Todo mundo está aqui para servir dentro do seu dom, dentro do seu entendimento, dentro da sua profissão. Então, olhar para o outro, né, com aquela empatia, com aquele olhar de ajuda,
que aí que veio o Instagram, veio a partir disso, de eu divulgar e de eu mostrar a minha vida através das redes sociais, as coisas positivas, mas também as dificuldades e as adversidades que eu estava passando. Legal, tu usou a rede social como um diário teu mesmo, né? Isso, até hoje pra mim ela é um diário, né? Onde eu coloco o meu dia a dia, que por trás na verdade, cada postagem que eu faço pode não parecer, mas ela tem o intuito de mostrar algo, assim. É sutil, aos pouquinhos eu vou entregando um conteúdo. Inclusive, na verdade, para ano que vem eu quero deixar isso mais claro, né? Eu pretendo utilizar a rede um pouco mais focada mesmo nessa linha de desenvolvimento e de saúde mental. Mas, por enquanto, eram coisas sutis. Eu acho que foi junto com o meu processo. A rede social, ela foi crescendo junto com quem eu sou. Então, eu não conseguia transmitir, porque nem eu estava me entendendo ainda, sabe? Eu estava nesse processo de desconstruir a antiga Dayana e reconstruir quem eu quero, com os meus valores, com os meus princípios, com os meus objetivos. Então, por isso que fica um pouco confuso ainda, porque era a confusão que eu estava na minha vida também. Sim. Então, ela reflete diretamente ao que eu estou vivendo, né? Mas é bacana também, né? Tu tem uma linha do tempo da tua vida contando e da tua evolução, né? Sim, é muito louco. É só olhar fisicamente, inclusive, né? Se tu pegar uma foto minha de 2 anos atrás e uma foto minha agora, tipo, tudo mudou. Quando tu usava jaleco branco ainda? Isso, quando usava jaleco branco. Quando usava jaleco branco, quando o cabelo comprido escorrido, sem maquiagem, comportamento padrãozinho, eu usava socialzinho, sem tatuagens. Então, assim, totalmente fechada, sabe? Vivendo um padrão de sociedade, assim. Que é a sociedade, né, que eu achava que era o certo. Uhum. E aí, com todo esse despertar de ser quem eu sou, a coragem de cortar o cabelo, de mudar o visual, de me expor, de ser tão autêntica, tão doidinha, assim, né? Utilizar do humor, que é um valor meu, assim, uma força de caráter minha muito forte, que antes eu escondia. Não, tinha que ser séria, tem que me portar, né? E hoje em dia, não, eu consigo ser eu, independente do local que eu esteja, sabe? Uhum. Então, as pessoas, elas vão olhar pra mim e vão se aproximar de mim pela pessoa que eu sou e não pelo que elas querem que eu seja hoje, né? Então, isso foi bem libertador. Como isso impactou na tua saúde mental? Você percebeu a diferença desse movimento que você fez, assim? Muito. Foi um processo de desapego que a gente estava falando, que é o desapegar do meu antigo eu mesmo, né? Dói sair da zona de conforto. Era confortável eu estar ali. Eu era bem aceita, bem vista e tava tudo bem. Então, assim, a coragem de sair daquilo ali e realmente transmitir quem eu sou de verdade. Passei por um processo de medo mesmo, é o medo de enfrentar aquilo lá, né, de encarar aquilo, mas hoje, meu Deus, é extremamente libertador. Eu consegui estar em qualquer ambiente sendo quem eu sou, qualquer ambiente mesmo. Eu tô lá no restaurante de chique, não sei o que, eu vou estar espalhafatosa, eu vou estar falando, gesticulando, eu vou estar sendo eu, entende? Eu vou estar... Lógico, existem... Né? Não vou estar num funeral. apesar de eu ser uma pessoa mais leve, mesmo nesse processo, né? Mas eu consigo ser mais... Acho que a palavra é autêntica. Eu trago essa autenticidade pra rede social também. Então, a maneira... Tudo que eu posto... Inclusive em relação ao meu corpo, muitas vezes fui julgada por expor demais, por exemplo, né? Porque tu vai perder pacientes por isso, eu não deixaria o meu marido ir lá porque olha o que tu posta. Então, assim, se a pessoa, hoje, né? Sim. Se a pessoa tá me julgando, por isso eu nem quero essa pessoa perto de mim, na verdade, entende? Sim. Se o julgamento dela é sob o olhar do como eu me visto... Não é o meu paciente mesmo, não é o estilo de pessoa que eu quero ao meu lado. Porque eu sei dos meus valores, eu sei do meu conhecimento, eu sei do meu potencial, eu sei do meu trabalho,
de excelência, então tá tudo bem. Eu respeito, não precisa mesmo estar perto de mim, sabe? Mas foi um pouco difícil mesmo chegar nesse, porque a gente tem medo, né? Do que o outro vai dizer, do que o outro vai julgar, de como vão me ver. Hoje em dia eu não tenho mais isso, eu não tenho. A aceitação é uma coisa bem forte, né? Com certeza. A gente sempre quer ser aceito nos lugares onde a gente está, né? E para isso, às vezes, a gente né? Mascara algumas coisas, camufla outras e tal. Sim. Mas legal. Eu tava falando pra ele que o Invictus, ele tem muito do não ter o nhonhonhó. Porque deixa a pessoa mais vítima ainda, entende? Tipo, tu vai lá e conta um negócio, daí, ai, meu, tadinha. Ai, sabe? Bota ela num lugar de vítima, assim. E não, tem que, né, enaltecer ela, botar ela como protagonista. Não, mas o que você vai fazer sobre isso? Como você olha pra isso? Qual a perspectiva em relação a isso, sabe? Tipo, fortalecer a gente sempre fala assim, a ação da pessoa, né, o lado... que ela tome a decisão, isso. Né? Tem uma frase lá que a gente fala assim, faz o que tu achar melhor. Pô, essa frase quebra todo mundo. Quebra todo mundo. A próxima vez que alguém te fazer uma pergunta, tu faz assim, sabe, faz o que tu achar melhor. A pessoa faz assim, eu posso escolher, eu decido. Porque as pessoas não estão acostumadas, gente. As pessoas, elas acham que outra pessoa tem que decidir por ela. Sempre. Então, faz o que tu achar melhor é incrível. A pessoa fica, sério, fica na cara da pessoa assim. Como assim faz o que achar melhor? Esse faz o que tu achar melhor, ele pega bastante gente. Porque todo mundo tá acostumado a ser manipulado mesmo. Ser manipulado, essa é a palavra. Pela sociedade, pelos pais, É conveniente também, né? Isso, é um lugar confortável. Gastar menos energia, né? É confortável. Alguém decide por mim, se der errado bota a culpa na pessoa. Isso, tem um ganho muito grande nisso. Lógico que tem. Até chegar ao ponto de você não tomar mais decisão e daí se sentir frustrado, né? Daí é o efeito rebote desse conforto, né? Sim. Dessa zoninha de conforto maravilhosa ali. Isso é uma das coisas que mais aparece em relacionamentos, assim, quando as pessoas querem trabalhar relacionamentos, esse negócio da dependência emocional pela transferência de responsabilidade, né? Relacionamento, tema bom. Tema maravilhoso. Joguei lá. Levantei. Ai, vamos lá. Coach de relacionamento. Que tema maravilhoso. Que você já quer é que eu fale? Difícil, né? Já é difícil tu se conhecer, tu dar conta de ti, daí tu bota outra vida. Fazer essas duas vidas funcionarem juntas. Duas vidas e formar uma terceira vida no... Nossa. É complicado, Vamos né? lá. É a demanda da vez. Sim. O que eu penso sobre isso? O autoconhecimento, ele vem acima disso pra quê? Pra eu saber os meus valores, os meus princípios, os meus objetivos, as minhas perspectivas de vida. E quando eu pensar em me juntar, ou, né, começar a me relacionar com o outro, que chegue um ponto onde vamos ter que olhar para isso. Então, nós temos os mesmos valores? Não adianta eu, extremamente espiritualizada, querer conviver com uma pessoa que é ateu, gente. Não tem essa de opostos se atraem, porque existem valores que tem que ter em comum. Vai chegar um ponto que isso não vai dar certo, que não vai ser legal. Um dos dois vai ceder demais e vai ficar desconfortável. Então, assim, os valores têm que estar alinhados, não precisam ser iguais, Sim. né? Não vai ter uma cópia de ti, até seria chato. Porque... Sim, muito narciso, né? E porque, imagina, a gente não ia aprender nada com o outro também, né? Sim, mas ia dar muita briga. Não ia dar certo. Mas eu penso que ao eu me entender, eu vou conseguir olhar para esse relacionamento se ele está alinhado com, inclusive, objetivos, né? Onde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, como eu quero criar os meus filhos, como eu quero... Acho que isso é a base. E para isso eu tenho que entender o que eu quero, o que eu gosto, quem eu sou. Então, voltamos... Isso é um exercício bacana também, né? Imaginar que a partir de quem o outro é e quem você é, vocês vão educar uma terceira pessoa, né? Nossa, que visão.
tinha pensado nisso. E quando você pensa nesse cenário, você pensa as coisas que você não concorda, as coisas que você admira, porque é o que vai materializar nessa terceira pessoa. Pensando nisso, a gente cresceu sendo uma soma do pai e da mãe, mais o das nossas percepções, e daí dá uma confusão quando a gente cresce e a gente faz terapia para isso. Com certeza, total. Nós somos repetição e padrões dos nossos pais, totalmente, né? E aí tem a questão da constelação sistêmica, né? Que fala muito sobre isso. A gente pode jogar para PNL também. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Se eu posso pensar numa questão espiritual ou numa questão mais científica, assim, onde existe o consciente, o inconsciente e um consciente coletivo aqui, né? Do qual nós conseguimos captar essas informações. Então, por isso que é tão importante pai, mãe, ancestrais, nós viemos deles, né? Não só em DNA, né? Em matéria, como também nessa questão emocional, espiritual, psíquica, né? É bem... Olha a sacanagem agora. A gente imaginou o pai e a mãe e a criança. Agora, falando de constelação, né? Imagina um sistema. Bota a tua sogra, o teu sogro e a criança. Então, é uma amplitude que a gente precisa observar e precisa levar em conta, porque relação é isso, né? Muito. São dois sistemas que às vezes têm muitas diferenças e que precisam funcionar juntos a favor da mesma coisa. Exatamente, por isso que o se curar, né? Se a gente ir para essa linha de... se curar é extremamente importante, assim, para não passar tudo isso para as próximas gerações, né? Tudo isso o quê? Essa questão de trauma, de crença limitante, né? De padrão de repetição. Por exemplo, a crença limitante mais clássica, né? Que dinheiro é difícil. Escassez, né? Nossa, quem não? Pelo menos em algum ponto da família. E aí a gente cresce escutando isso e vai repetindo, não, tem que trabalhar muito, é difícil mesmo. Ou, que os humildes não vão entrar no reino dos céus. Daí tu pensa, tu caracteriza humilde com pobreza, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, a gente curar isso na gente, né, vai fazer com que não passe pra frente. E aí, novamente, pensa que eu tenho essa visão e o meu parceiro não tem. Sim. Não tem como dar certo, gente. Vai ficar uma briga. Não, mas eu vim pobre mesmo e é assim. Ele tem que entender que é difícil. Porque reflete em ti, né? Daí tu também não vai pra frente. Exatamente. Vai continuar perpetuando essa crença limitante, né? É um exemplo bem... Não é culpar a outra pessoa pelo teu estado, mas é que não vai fechar conta uma hora. Exatamente. É um dos motivos do término do meu relacionamento, né? Eu fui casada e é um dos motivos, é olhar para esses valores que, nossa, não condiz. Até um certo ponto, até poderia, sabe? Foram 12 anos, né? Então, em 12 anos... Funcionou, né? Muito, né? Então, em 12 anos teve muita coisa boa. Óbvio, basicamente a minha formação toda, né? Eu tinha 14 anos, então minha formação como pessoa, como profissional, veio disso. Mas chegou um ponto onde, nossa, mas tem algumas coisas que não faz sentido. E como que eu vou criar esse meu filho? Se eu tenho uma visão, o meu parceiro tem outra visão, vai ficar uma briga de ego ali, né? E de como. Isso acontece muito na consciência do propósito, né? Eu atendo bastante gente que chega querendo se conectar com a manifestação daquilo que vai fazer ao longo da vida, que acredita. Então, quando você começa essa jornada a dois, às vezes você não tem consciência disso, né? Você começa inconsciente disso e às vezes para a relação funcionar naquele momento, é melhor que alguém seja inconsciente, né? Sim, e isso. A relação ela vai acontecendo, as coisas vão se desenrolando, só que em algum momento tu desperta para que isso existe. E você começa a trabalhar isso, você começa a perceber os teus valores, e daí você começa a perceber as tuas diferenças. Ontem eu tava assistindo então também uma tem live, essa dor, né? Ontem eu tava assistindo uma live do Hilário Trigo, que é de constelação, né? E ele falou exatamente isso. Ele disse, vocês acham que alguém dá em cima de mim, por exemplo?
Por quê? Porque ele... Não. Por quê? Porque ele tá fechado num propósito com a mulher dele. Não tem abertura, não existe uma abertura. E ele falou assim, como eu conheci a Carol, acho que é... Como eu conheci a Carol? Ela estava indo para a África ajudar as pessoas. Então, assim, ó, ela era uma mulher que estava totalmente voltada para o propósito de vida dela, para servir a humanidade, para servir as pessoas. E nós unimos os nossos propósitos. Então, nós olhávamos para a mesma direção. Sim. Então, ninguém estava se procurando necessariamente. Estavam vivendo suas vidas com um propósito em comum, do qual chega um momento que se encontra. Soma, né? Exatamente. Eu achei sensacional. Foi ontem ainda que eu vi essa live. E é bem bacana a gente perceber isso também, né? Que muitas vezes a relação ela começa com um propósito, para alguém é inconsciente, acaba embarcando junto, né? Mas quando vai se descobrindo, percebe essa diferença, né? E daí ou tem o recontrato da relação ou tem o término para abrir espaço para algo novo, né? Que a gente tava falando de desapego, né? Sim. E o propósito de essa jornada de propósito aí tem disso, né? Tem bastante desapego, né? Muito. Então abrir mão de quem achava que era, né? Muito. Esse ano foi um ano para mim que houve o maior número de desapegos em relação a pessoas, assim. Amigos, amizades, assim, de anos. E, nossa, muita gente sumiu, digamos, né? E foi muito dolorido. Foi um processo, nossa, onde eu olhei e falei, eu nunca me imaginei sem essa pessoa na minha vida, sabe? Ai, mas era tão importante. Entra num processo, assim, muito... É complicado, é dolorido, né? Mas a dor vai existir. Agora, permanecer no sofrimento é opção nossa, né? Então, é olhar para aquilo com carinho, com aprendizado do porquê, e até olhar o momento de vida, né, que tu tá, que não faz realmente mais sentido aquela pessoa estar ali. Novamente, a média das 5 pessoas, voltando pro mesmo ponto. Então, tu acaba se aproximando energeticamente de pessoas que estão mais na mesma fase que você, e não tem certo ou errado de novo. Não tem, um tá mais evoluído que o outro. Não, são momentos diferentes, energias diferentes, buscas diferentes. E tá tudo bem. Tu pode até reencontrar pessoas, só que não vai ser a mesma conexão. Isso. Não adianta, porque a nível energético, tu não controla isso. E é muito bacana a gente olhar para essa fase, né? Porque assim, quando a gente descobre alguma coisa, primeiro a gente tem que abrir mão de algo para ter espaço. Então a gente sempre primeiro perde para depois ganhar, né? Encerramento de ciclo, que a gente voltou. É a mesma coisa do macaco no galho, né? Ele balança, primeiro ele tem que soltar a mão que está segura para saltar e pegar o próximo galho, né? Poxa, essa é bem... E tem o frio na barriga, né? O momento da adrenalina, que é a fase do voo, né? Você não sabe se o galho vai estar perto, se vai estar longe. Porque a gente, né, pede muita coisa, só que às vezes a gente não abre espaço para isso. E a gente culpa a Deus, o universo e todo mundo pela circunstância que a gente está. Na verdade, é a gente que não abriu espaço para isso. Tá ligado à nossa capacidade de desapegar. Desapego. E entra naquele processo de não se vitimizar, que nós estamos falando, de não ficar lá, eu sou um coitado, as coisas não dão certo pra mim, não nasci pra isso. Tudo depende exclusivamente de você. Cara, a pessoa que entender isso já é mais da metade do caminho. Uma fração já dá uma viradinha na chave. Não liga o motor, mas dá uma viradinha na chave, já tá perto. Um impulsinho. Aquilo de olhar pro outro, aquilo que eu julgo no outro é porque tá em mim, que existe em mim. A mesma coisa que eu aprecio no outro existe em mim. Então, eu só vou me relacionar com o mundo através das minhas lentes, né? Então, eu que controlo. Então, assim, teve um assalto no banco. Tem 30 pessoas, as 30 pessoas vão reagir diferente. Uma vai, ai meu Deus, isso que só acontece comigo. A outra vai dizer, nossa, que bom que estou bem, ninguém se machucou. Cada um vai olhar a mesma cena de uma perspectiva diferente. Com certeza. E é isso. E assim, gente que nem vai saber o que aconteceu. Nossa, nem vi. Nem vi. E assim, a vida é muito curta pra gente ficar melhorzinho, né?
Não dá para tu entrar numa terapia, no autoconhecimento e tu, sair de lá um pouco melhor, tô levando. Não, tu tem que evoluir, tem que evoluir. Tem muita gente, como é que tá? Fiquei um pouco melhor. É pouco demais, né? Eu sempre me posiciono, quando me perguntam, como que você tá? Eu estou ótima. Eu sempre estou ótima. E não é que eu queira mentir pra mim quando eu não tô numa situação tão legal, mas as palavras têm muito poder. Então, novamente, não quero me posicionar como uma coitada, como uma vítima. Então, eu posso estar passando por um processo desafiador, né? Onde eu tô triste, tô com medo, tô angustiada, mas eu não preciso enaltecer isso, dar força pra isso. Isso é diferente, né? Então, assim, eu estou ótima. Estou sempre ótima. E isso também é a palavra, então, a palavra tanto das músicas, né? Como eu falei, a palavra que eu coloco pra fora, como eu me expresso, né? Teve uma sessão de terapia que eu nem percebi, tá? A minha terapeuta falou assim, nossa, você falou assim, a Dai voltou pra Blumenau. Uma terceira pessoa. Então, assim, aquilo que eu boto pra fora é totalmente o que a gente tá, né, vivendo, como a gente quer. E eu falei isso. A Dai, eu me coloquei em terceira pessoa. Quem é essa Dai? Pra ver o desconexo que tava entre o meu ser, entre o que eu quero ser. Então, assim, gente, é um processo, tá tudo bem. Eu tô nesse processo também com vocês. Claro, e é evolutivo, né? Pra todo mundo. Eu costumo dizer que cada pessoa que desperta para esse processo ajuda outras pessoas a construírem a saúde mental também. Sim. Mas o que você está compartilhando aqui com a gente hoje, com certeza vai impactar muitas pessoas que vão despertar para esse trabalho, vão melhorar a qualidade de vida, vão ter mais consciência. E é um ciclo, né? Quanto mais se trabalha... Falando em ferramentas ainda, né? Mais uma frase de Invictus, as pessoas são as nossas maiores ferramentas. Então, é isso, pessoas que enaltecem pessoas, que ajudam pessoas, que apoiam pessoas. Então, nós vivemos em sociedade, nós temos que nos apoiar, entende? E aquilo que é a tal da lei da atração, chama o que quiser, né? Mas aquilo que eu jogo, volta, né? Independente, não é necessariamente daquela pessoa que eu ajudei ou que eu, né, me dispus, mas vai voltar, porque a energia, ela circula, né? Então, tudo que eu coloco pra fora, que eu entrego, eu vou receber. Sim. Então, é lindo, eu acho lindo. Eu amo a saúde mental, gente. É isso aí. Somos suspeitos a falar. Pois é. A gente estava falando sobre esse aprendizado e isso acontecer de uma maneira didática, né? Porque quando a gente é criança, a gente aprende dessa forma, né? A criança é estimulada às leituras para dormir, para relaxar, e tudo é um conto que tem um começo, meio e fim, de um fechamento, de um entendimento, de um comportamento, de um entendimento, uma sabedoria que a gente precisa incorporar. E os desenhos de criança também, os filmes de animação, eles também têm isso. Muito, muito, muito. Aquele Luca, eu amo aquele Cala a Boca, Bruno. É muito bom. Eu não vi aquele. Nossa, então, assiste. Cala a Boca, Bruno. É tudo nessa linha, e como é didático e como a gente consegue absorver bem quando a gente olha para a história de alguém, né? Consegue extrair o melhor disso, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? No podcast. Se compartilha a história, a pessoa vai extraindo elementos. Sim. E às vezes a gente fica consumindo coisas que não são didáticas e que não tem uma fundamentação de um começo, meio e fim, né? É um negócio solto que não te ensina muito, que não te acrescenta e te deixa agitado ainda, né? Sim, boa. Isso aí foi um dos pontos fundamentais pra mim. Como eu tô muito no Instagram, e às vezes a gente fica lá vendo um monte de coisa. Todo mundo tá feliz no Instagram, como nós já comentamos, né? Sim. E aí às vezes tu começa, por que aquela pessoa tem aquilo ou não, ela pode fazer aquilo ou não, e fica muito nessa inveja, vamos falar, é uma inveja, sim. Tá? Nós temos inveja, e, cara, não te acrescenta em nada. Uma coisa que eu fiz, eu silenciei um monte de gente. Então, assim, não excluí, tô lá, sigo, se precisar falar comigo, tá tudo certo, mas eu silenciei um monte de gente e comecei a seguir páginas de desenvolvimento, de palavras positivas, de Deus.
Então, assim, tudo que aparece na minha timeline, tudo que aparece nos stories, são coisas boas. São coisas que me agregam, são coisas positivas, são coisas que fazem eu pensar, são coisas que, né? Então, isso pra mim foi sensacional também. Olha só, isso é uma dica pra quem tá em casa assistindo a gente aí, né? Que às vezes abre, a gente justamente tava falando, quando a gente veio pra cá, e o Frank, a gente tava comentando ainda, que a gente abre o Instagram, mesmo estando bem, tendo um monte de recurso, tu é bombardeado de informação que uma hora tu, tipo, tá com a energia lá em cima, daqui a pouco tu já tá assim. É bem isso, é um ponto, porque... Como eu comentei, esse ano foi uma luta muito grande que eu tive com depressão e ansiedade. E aí eu comecei a juntar vários tipos de ferramentas que me auxiliassem a sair de uma crise ou a nem entrar nela, né? Cada vez eu ficar um pouquinho mais consciente sobre isso. Então, e esse é um ponto. Esse é um ponto que pra mim foi... Porque no início era muito difícil. Eu escutava, nossa, mas tu não pode ficar tanto no Instagram. Eu falava, nossa, mas o Instagram é onde eu me comunico com as pessoas. O Instagram é o meu ponto, é o meu diário. Nossa, mas eu não conseguia. Eu ficava, aquele negócio pra mim era uma tortura eu não entrar no Instagram. É um vício mesmo. E aí eu, aos pouquinhos, fui amadurecendo e vendo essa possibilidade de utilizar o Instagram de uma maneira positiva, para mim. Eu sei o que eu entrego, a minha intenção de entrega é sempre positiva. Então, com imagens, com frases, com textos, com conversas, é sempre uma entrega que eu procuro algo positivo, eu procuro agregar na vida do outro. Por isso que eu continuo utilizando e que eu vivo postando e que eu não quero, né, não deixo morrer, digamos. Mas eu fiquei, porque eu entrego aí eu só vejo coisas que me deixam pra baixo, que me traz essa questão do egoísmo, da inveja, não adianta, o ego tá ali, ele vai estar sempre ali, e por mais que tu evoluído que tu seja, tu vai ter aquele pontinho negativo. Falei, então é o seguinte, vamos silenciar o que eu não quero ver. E comecei a seguir essas páginas, assim, páginas que quando eu entro, eu vejo coisas boas. Lá no meu explorar também, eu vejo vários reels positivos, reels de motivação, e ali eu vou agregando conhecimento, agregando de eu me sentir bem naquele dia. E muitas vezes eu faço daí um reels com o áudio do reels que eu gostei. E aí também consigo divulgar aquela mensagem. E foi algo que me ajudou muito fazer isso, muito. E é legal, né? Porque é um padrão de comportamento. Se tu for analisar, né? Depende do que tu se alimenta, isso começa a aparecer para ti constantemente, né? Isso. Essa leitura do teu padrão, tua forma de se relacionar com a rede social, vai te trazer... É o que ela entrega, efeito, né? Sim, porque conforme que tu vai pesquisando, o algoritmo vai te encaminhar coisas relacionadas àquilo. Então, quanto mais tu vê esse tipo de padrão, mais vai ter entrega sobre aquilo. É muito legal mesmo. E na vida acontece a mesma coisa, né? Mas eu tava pensando já na vida. Eu achei que ia falar... Quanto mais a gente seleciona, quanto mais elementos, né? E a gente chegou a comentar sobre propósito, né? E a descoberta do propósito, a consciência do propósito é basicamente isso, né? Sim. Configurar a tua vida com as coisas que te... Eu sempre falo para algumas pessoas, às vezes, que me pedem alguma dica, assim, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E ponto. Isso é uma frase clichê que é totalmente verdadeira. Então não adianta tu tá aqui elevando e buscando e conviver com pessoas aqui. Entenda que não são pessoas ruins, não são pessoas, né? Não, elas talvez não estejam no mesmo grau de evolução, ou não é o momento, ou não querem, estão confortáveis ali e tá tudo bem. Só que aí você tem que olhar para a situação e você prefere estar ali ou você prefere aumentar o teu nível de conhecimento, agregar mais. Então você vai ter que procurar. Isso é outra coisa, fechamento de ciclo, coisinha, né? É difícil, né? Ai, meu Deus. E outra coisa, assim, as pessoas que a gente convive, mas eu vejo um elemento bem importante, as pessoas que a gente atrai. Sim, é a vibração que você tá, né? Você vai atrair pessoas, é que nem o algoritmo, tu vai atrair as pessoas naquele mesmo tipo de energia, totalmente.
Só que, gente, é complicado de sair daquele... Mesmo tendo consciência, tu acaba se sabotando tanto, por isso que não pode parar, né? Essa questão do desenvolvimento, de tu continuar. Não pode sentar e achar que tu sabe tudo e que tu já chegou naquele lugar. Antes de começar, nós estávamos falando sobre o processo terapêutico, que é um processo, né? Eu faz mais de um ano que absolutamente toda a semana eu tenho a minha terapia. Então, assim, tem semana que tu chega assim, cara, não tem nada pra falar, tá tudo bem, tá tudo excelente, eu já entendi tudo. É a pior semana que tem. É aquela que a tua terapeuta vai pegar assim, você lembra que você falou há 5 meses atrás? Mas é bom demais, gente. Sim. Então, assim, tem que ter paciência com o seu processo. Às vezes a gente, que nem eu tenho 29 anos, eu passei 28 anos da minha vida num mesmo estilo de vida, num mesmo processo mental. Como é que eu quero que em 3 sessões eu mude? Eu consiga ter essa consciência, eu consiga ter esse... Não tem, gente, é um processo. Eu já estou há um ano, me sinto uma evolução gigantesca, mas é isso, eu tenho que ir entrando dentro dos meus contextos de vida, do que eu quero pra minha vida e tomando os passos. Porque essa mudança, esses fechamentos de ciclos, são difíceis, a gente tem dificuldade de desapegar de pessoas, de lugares, de padrões, então assim, tu olhar pra aquilo às vezes e ter a consciência que não é legal, só isso não basta, né? Tu precisa da atitude de mudar daquele lugar que você está, parar de ser a vítima, né? De se posicionar como vítima e não assumir que você é responsável por onde você quer estar na sua vida e seguir outro caminho. Desapego, né? Desapegar de coisas materiais e desapegar das emoções, do vício, que eu tô lendo aquele livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, desapegar o vício de ser você. Eu penso assim, eu sou assim, aí vem o ego, não, você tem que ser isso e... É a repetição, né? Acho que quando a gente toma consciência da repetição é que a gente já repetiu milhões de vezes. Quando a gente percebe, e aí quando toma, aí parece que vem mais ainda a mesma repetição pra ver se tu aprendeu essa lição, tu aprendeu mesmo, tu aprendeu de verdade. Prova real. A prova real. Eu tô lendo um livro do Tony Robbins e ele fala muito sobre dor e prazer, né? Que na verdade o cérebro humano ele é basicamente isso, é eu tentar amenizar a minha dor e busca do prazer, né? E da dificuldade que é de a gente olhar isso e perceber o quê? Por exemplo, eu tenho tal situação que eu não gosto na minha vida. E eu sei, a gente tem consciência que a mudança é o que vai nos fazer bem e tudo mais, mas não consigo sair daqui. Então um processo mental muito legal que eu aprendi é isso, tu colocar mais prazer na tua mudança do que é o agora. Um exemplo bem fácil. Eu quero ter um corpo legal, me sinto obesa e tal, mas eu sinto muito prazer em comer bolo, em comer, né, em não cuidar, não gosto de comer verduras, não gosto de cuidar da alimentação, o meu prazer é comer, porque, minha vida já é tão dura, porque eu vou comer, mas eu queria ter um corpo legal. Então, assim, tu tem que colocar na tua mente o benefício e o prazer gigantesco que vai ser você ser uma pessoa mais saudável, com um corpo mais legal, com uma qualidade de vida melhor, do que comer aquele bolo naquele momento. Com certeza. Então é uma mudança mental primeiro, pra te conseguir fazer a mudança real, tomar atitude real de chegar naquele ponto, né? Eu posto muito sobre meu corpo, vamos falar assim, meu corpo. E é muito sobre a questão mental que tá por trás disso. Eu sei que muita gente olha de fora às vezes e parece um machismo, né? Mas por trás, pra mim e pra muitas pessoas que já identificaram isso, é a questão mental. Disciplina, foco, constância. Eu vou lá, eu faço o que tem que ser feito. Essa é uma frase que eu falo muito. A criança faz o que ela quer. O adulto faz o que tem que ser feito. Então, não é todo dia que eu acordo, vou malhar. Caraca, hoje eu vou malhar. Não é. Mas todo dia tu acorda feliz que vai trabalhar? Não, gente, é hipocrisia. Por mais que eu ame o meu trabalho... E nunca foi assim, se tu parar pra pensar... não precisava ter férias, né? Claro. Até pra ir pra aula, ninguém tava felizinho pra aula todos os dias. Entendeu? Sempre foi assim. Nem poucas vezes.
Não tem o que fazer, você tem que ir lá e tem que levantar e tem que trabalhar, porque você é um adulto, você tem responsabilidades, você tem que ir lá. Então eu levo a disciplina das minhas atividades físicas da mesma forma. Não é todo dia que eu estou motivada a fazer atividade física, mas eu sei que é bom para mim, para o meu mental, para o meu corpo, para tudo. Eu vou lá e faço. E isso é outra armadilha da mente. Se tu busca pelo prazer, né? Tu falou da dor e do prazer. Se tu tem a constante busca por prazer, você não vai pensar em nada a longo prazo. Esatamente. Porque tudo que é prazer, você quer momentâneo, agora, é um chocolate agora, é não precisar trabalhar agora, é estar na praia agora, fazer não sei o que agora. Sim. Só que a longo prazo isso não vai te levar para um lugar bacana, né? Sim. Porque a vida não é só prazer, né? É uma linha muito tênue, porque se a gente fala só dessa maneira, parece que a gente também não pode descansar. Isso, eu entendi. Sim, sim. É uma linha bem tênue, né? E a gente tava falando... O equilíbrio, né? Antes de começar, sobre a questão, se a gente for pensar na depressão em si. Quando eu estou em momentos depressivos muito fortes, levantar e tomar banho... É uma vitória. É uma vitória. Sim. Então, assim, a gente também tem que se respeitar. Outra linha tênue entre o vitimismo e a real situação. Então, assim, tá tudo bem não estar bem de vez em quando. Eu me permito um dia, 2 dias, respira, dá uma pausa, lê um bom livro, escuta uma música de qualidade. Sim. Eu gosto funk, mas eu tenho uma playlist de música com palavras boas, palavras positivas, uma música de qualidade mesmo. E sai dali. Se permite sentir a tristeza, a dor e dar os seus pequenos passos de levantar e tomar banho, levantar e fazer uma comidinha saudável pra você. Se permite, mas aí não fica, não pode permanecer lá. É o período que tu passa sobre essas emoções, né? Isso, não deixar que elas te dominem, é sentir, tentar analisar do porquê que veio aquilo, porquê tu tá sentindo aquilo. As emoções, elas têm que ser passagem por você, né? Isso, até porque, vamos supor, a tristeza não é uma entidade que baixa em ti. Não. Tipo, baixou a tristeza em ti, então tu tem que se livrar disso. Instantâneo. Mas Exato. é visto, né? Como uma coisa visto baixou assim. em ti. Não, a tristeza é alguma coisa que tá na tua vida que tu tá no rumo, não é pra cá, é pra cá. Isso. Então se tu olha pra isso, tu resolve isso. Se tu acha que é uma entidade que tá em cima de ti, Se tu quer se ignorar, livra. Exatamente. E é tudo, né? Isso acontece com tudo, com a tristeza, com a raiva, com o medo. São as emoções básicas, né? São emoções que um bebê vai sentir, né? Então, não ignorar elas, fingir que elas não existem, tentar passar por cima, mas não permanecer naquele lugar de vítima. E pra isso, o autoconhecimento, né? É isso. O autoconhecimento salva. É. E salva, com certeza salva. Percebendo que todo mundo tem isso, né? Que tá Sim, aqui, é bom. Isso é uma tá coisa que eu podendo falo falar, assim, ó. que tá podendo, Eu postei na semana passada, retrasada, sobre a retrospectiva do ano. E eu postei que eu lutei contra a depressão e a ansiedade, né? Eu me lembro que tu postou. E muitas pessoas vieram falar comigo. Muitas. E aí, teve um, inclusive, que marcou comigo. Eu quero escutar um pouco da tua história, porque assim, não pode que tu sente, tu com a alegria que tu transparece na internet, que tu sente algo parecido com o que eu sinta. E aí a gente marcou um café, assim, pra conversar. Eu não falei nesse grau de magnitude que eu falei aqui, mas eu comentei, assim, inclusive sobre os sintomas, né, sintomatologias físicas, tudo que eu passo, assim, na luta, porque eu oscilo mesmo entre as duas, sabe? Uma hora eu tô muito na euforia, muito, que é difícil até de baixar, tipo, de tudo, taquicardia, de eu ter que controlar todo o meu corpo em relação à ansiedade. E outra é o oposto total, de eu não querer levantar da cama, né? De eu ter que fazer coisas básicas. Então, assim, eu vou levantar e tomar banho. E sim, eu vou fazer isso por mim. Então, eu vou lá, vou levantar e vou tomar banho. E isso é uma vitória, entende? Então, tipo, são dias em dias. Tem dias que tu vai estar no 110% e tá tudo bem. Tem dia que o teu melhor é 20% e tá tudo bem também. Então, as pessoas entenderem isso, eu acho que é muito importante, né? Porque a gente não tá sempre aqui, né? Mas, às vezes, o teu melhor é levantar e tomar um banho naquele dia. E foi o melhor que tu pôde fazer, e tu tem que ficar feliz por isso. Então, é bem... E ele disse, nossa, é isso que eu sinto.
Daí o que eu sempre falo pra quem me procura, você não está sozinho. Acho que é a frase que eu mais falo. Bacana. Você não tá sozinho, sabe? Respira. Tem mais pessoas, rede de apoio, falo de rede de apoio, eu me boto à disposição. Daí eu começo com os canais que, né, tem o Invictus, tem conforme a linha do que a pessoa acredita, ou quer, ou tem interesse, ou eu sinto que talvez ela consiga se aprofundar. Bacana. Não tenho dinheiro. Pô, tem lives gratuitas. Pô, sim, sabe? Então eu vou auxiliando a pessoa no caminho. Às vezes eu não consigo, mas, né, por intermédio de mim, mas eu consigo o caminho, assim, né? Então tá, encerramos aqui, então. Vamos finalizando, né? Mais um episódio, terceiro episódio aí, Matrix Cast, Janeiro Branco, Blumenau, Dai sempre com a gente. Obrigada, gente. Foi uma eu fico muito feliz, eu fiquei boba, né? Eu falei, sério? Claro, e por que não, né? Tá vendo? Merecimento, a gente quer merecimento também, claro. Gente. Eu tô aprendendo também. Sim. Isso, de aceitar, né? Muitas vezes a gente se coloca naquele papelzinho lá e aí entende, nossa, não, tá legal, eu também, né? E por que não? E por que né? não? Então, obrigada de verdade pela, mais uma vez, me chamarem aqui e estou sempre à disposição de vocês. Valeu, então. Tchau, galera. Até o próximo. Valeu.